Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. Na aula de física de hoje, nós vamos falar sobre o eletromagnetismo. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 6 do livro de vocês, a partir da página 56. Então, pessoal, inicialmente, o que seria o eletromagnetismo? Ele vai ser uma disciplina científica que vai estudar as propriedades elétricas. Então, ele vai estudar tanto as propriedades elétricas como também magnéticas da matéria, em especial as relações que elas vão se estabelecer. Então, toda propriedade elétrica e magnética que esteja presente em um tipo de matéria será estudada aí pelo eletromagnetismo. Um conceito muito fundamental e usado aí no eletromagnetismo é o magnetismo. O magnetismo ele é um ramo da ciência que estuda os materiais magnéticos, como o próprio nome diz. Então, ele vai estudar a capacidade de atrair ou repelir outros materiais, que é a sua capacidade magnética, tá? E como acontece esse processo de magnetismo? Ele pode ser explicado através da movimentação de elétrons, ou seja, se ele vai realizar a repulsão ou a aproximação desses materiais. E para determinar um determinado material magnético ou não, basta colocar ele sob uma influência de um campo magnético. Então, para a gente descobrir se o material ele vai ser magnético ou não, é só colocar ele sob a influência de um campo magnético que nós vamos estudar daqui a pouco. O campo magnético ele vai gerar aí uma carga elétrica, gerando aí essa aproximação, essa atração ou afastamento de certos materiais. Então, assim a gente descobre se esse material, essa substância, ela é magnética ou não, tá? O material será magnético se aparecer força de atração, podendo ser de forma chamada de substância magnética. E como é que vai funcionar aí essa atração, tá? A gente tem aqui os polos que constituem aí um material que é considerado magnético. Então, todo material que é magnético, ele vai ter um polo norte e um polo sul, tá, pessoal? Então, o que acontece? Para que eles se atraiam, esses materiais magnéticos, é necessário que a extremidade sul se una com a extremidade norte do outro material magnético, tá? Ou vice-versa. A extremidade norte se una aí com a extremidade sul do outro campo magnético. Então, é como aquele ditado, os opostos vão se atrair. Então, no caso do magnetismo, vai funcionar da mesma forma, tá? Os opostos, eles vão se atrair. Polo sul com norte e norte com sul. Já para acontecer o processo em que eles vão se repelir, o mesmo polo vai se unir. Então, quando acontece a atração pelo mesmo polo, eles vão se repelir, vão se afastar automaticamente. Então, se dois materiais magnéticos forem unidos através do mesmo polo, do polo sul ou norte, eles vão se repelir. E o que acontece se nós quebrarmos o ímã em várias partes, tá? Se a gente quebrar o ímã, a gente pegar aqui um ímã que tem o norte, o polo norte e o sul, e a gente quebrar esse ímã. Ele vai ficar somente com o polo? Não, pessoal, não existe isso. Não existe um monopolo. Ele vai continuar, se eu quebrar ele em 1000 partes, ele vai continuar apresentando os dois polos, um polo norte e um polo sul. Essa característica magnética dos polos que são presentes no ímã só vão ser alteradas através do aquecimento. Então, se esse material magnético, esse ímã, ele for aquecido por altas temperaturas, ele pode perder aí a sua propriedade magnética. Mas se a gente quebrar um ímã aí em várias partes, eles vão gerar vários outros ímãs com as mesmas extremidades norte e sul, porém com tamanhos menores. Outros conceitos fundamentais, tá, que a gente estuda no magnetismo são as substâncias magnéticas e substâncias não magnéticas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia comentar um pouco sobre isso? Então, para a gente determinar se uma substância, se um material ele é magnético ou não, a gente tem que colocar ele em contato com uma substância magnética. Substância magnética vão ser aquelas substâncias que permitem que seus ímãs elementares sejam orientados, como, por exemplo, ferro, níquel e aço.
Já as substâncias não magnéticas são aquelas que não permitem a orientação dos seus ímãs, como por exemplo alumínio, madeira e plástico. O campo magnético, pessoal, é outro conceito extremamente fundamental aí no magnetismo, que é um campo que gera aí em torno do ímã, tá? Então, é a modificação no espaço provocada pela presença de um ímã. Então, o ímã ele vai realizar uma modificação no espaço. Essa modificação é denominada de campo magnético. E ele vai diminuir quanto maior for a distância em relação ao espaço. Bom, pessoal, a Terra ela possui um campo magnético, tá? A Terra ela tem um campo, ela é como um ímã, e ela vai ter o seu polo sul e o polo norte. E ela vai gerar o campo magnético, que é representado aqui por essas setas, tá? O polo norte, quando a gente utiliza uma bússola, a bússola ela vai apontar para o polo norte, a setinha para o polo norte e também vai apontar para o polo sul devido ao magnetismo presente aí na Terra. E para finalizar, a gente vai falar sobre os tipos de ímã, pessoal. Existem 4 tipos de ímã. Nós vamos ter o ímã em barra, que é o ímã utilizado na fabricação das bússolas. Vamos ter o ímã em forma de ferradura, que é esse ímã aqui, que é utilizado em aparelhos de radar e alguns motores elétricos. Vamos ter os ímãs circulares, tá? Que tem essa forma aqui, ó, circular, e ele é usado na computação e em componentes eletrônicos. E vamos ter também os ímãs em forma de disco, que pega essa formulazinha aqui, ó, que ele é usado em aparelhos alto-falantes, tá? Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade do livro de física na página 61, 62 e 63, da primeira à 10ª questão. E por hoje é só.